Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 2 de março de 2022, quarta-feira de cinzas, tempo da Quaresma, que nos prepara para a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos elevar ao Senhor o nosso hino de adoração, de louvor e conversão. Ó Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente, com força e luz reparai a criação novamente. Dai-nos no tempo aceitável um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme tudo o que em nós há de mal, é bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia, e tudo então refloresce. Nós, renascidos na graça, exultaremos em prece. A vós, Trindade clemente, com toda a terra adoramos, e no perdão renovados, um canto novo cantamos. Oremos. Coloquemos diante de Deus a nossa intenção pessoal para o dia de hoje, as pessoas pelas quais nós queremos rezar, também os nossos propósitos de conversão que fazemos ao Senhor. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com esse dia de jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: fiquai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um dos temas principais da Quaresma é a conversão do ser humano. Entende-se por conversão a ação de mudar de direção.
de certezas, de ideias, de conceitos, de visão, de valores, de caminho, principalmente se este caminho não é o caminho de Deus. Conversão é comunhão com a igreja, com Deus, com os demais fiéis e com a natureza. É reconhecer que precisamos de Deus e que precisamos mudar de vida. É o começo de uma nova maneira de viver. A conversão exige a progressiva conformação do nosso coração, da nossa mente, das nossas atitudes à vontade de Deus. A conversão se inicia quando existe o arrependimento, e a partir do momento em que o pecador está aberto para ouvir o que Deus, os irmãos e a natureza têm a dizer. Por isso diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A Quaresma é um tempo de conversão, e como a conversão é um processo e uma atitude permanente na vida do cristão, a Igreja nos propõe como elementos fundamentais da espiritualidade quaresmal o jejum, a oração e a caridade. A espiritualidade do jejum está baseada em Mateus capítulo 4, versículo 4, onde Jesus nos diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Significa dizer que, além de uma realidade humana e material, o ser humano também é formado de uma realidade espiritual e eterna. A alma e espírito do ser humano é alimentado pela palavra de Deus, pela Eucaristia, pelas obras de caridade, orações, etc. Por outro lado, a alma adoece e morre eternamente quando é dominada pelo pecado. O jejum tem como objetivo fazer o ser humano disciplinar o seu corpo e a sua alma, mostrar domínio de si mesmo sobre os instintos da carne. Assim, os atos exteriores, jejuar, orar e fazer caridade, devem ter íntima relação com a conversão interior. Se é inútil a pessoa abster-se de alimentos e atitudes exteriores, mas não se empenhar para melhorar o seu relacionamento com Deus e com o próximo. A Igreja recomenda o jejum para pessoas acima de 18 anos de idade, até os 59 anos, exceto para as pessoas doentes dentro dessa faixa etária. Para as pessoas menores de 18 anos de idade e acima de 59 anos, a Igreja recomenda a abstinência, que significa deixar de comer alguma coisa no tempo da Quaresma, para doá-la a pessoas necessitadas. Exemplo, chocolates, doces, sorvetes, refrigerantes. Tudo depois ser revertido para o bem de uma pessoa necessitada. Então, jejum não significa só deixar de comer. Isso seria dieta. Mas jejum significa também dar a alguém aquilo que deixei de comer ou beber. Assim, crianças, adolescentes, idosos, mesmo alimentando-se bem, devem oferecer pequenos sacrifícios a Deus que são destinados às pessoas necessitadas. Recomenda-se para todas as faixas etárias a abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano para se fazer memória, honrar e adorar a santa morte de nosso Senhor Jesus Cristo na Sexta-feira Santa. As pessoas doentes estão dispensadas do jejum. E ainda a Igreja recomenda viver o jejum eucarístico 1 hora antes da missa, ou seja, 1 hora antes da missa, abster-se de alimentos sólidos. A água, suco ou leite tomado menos de 1 hora antes da missa não quebra o jejum eucarístico. A oração é um diálogo com Deus, com o objetivo de aprofundar a comunhão entre a criatura e o Criador. Em Jeremias, Deus diz: chamem por mim, que eu lhe responderei. Jeremias 33, versículo 3. Quem dialoga também precisa estar disposto a ouvir para entender o seu interlocutor. A oração não é só por si, mas pelas necessidades espirituais e materiais da Igreja e dos irmãos da fé. Por isso diz São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, não cessamos de orar por vós. É a maior e a principal virtude de um cristão, também chamada de amor. É toda obra que se faz buscando o bem do próximo, sem esperar uma recompensa,
Por isso São Paulo diz, a caridade jamais passará. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Pois ela permanece até mesmo depois de nossa vida terrena. É a caridade que nos fará entrar no reino dos céus, conforme nos diz Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Portanto, a Igreja nos convida nesta espiritualidade quaresmal, então, que sejamos então capazes de fazer o jejum, a oração e a caridade como um caminho de preparação para a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que ao celebrarmos a Páscoa, nós possamos celebrar também a mudança de vida de cada um de nós. Ou seja, que sejamos capazes de pelo menos melhorar em um aspecto a nossa vida neste tempo quaresmal. A imposição das cinzas simbolizam a nossa fragilidade e pequenez diante de Deus. Por isso o ser humano necessita de ajuda divina para se converter, mudar de vida. Por isso Gênesis 3,19 nos diz: lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos ao Senhor que possamos fazer um ótimo período quaresmal, um período de 40 dias, que nos leve a uma mudança de vida naquilo que necessitamos para estarmos mais próximos de Deus, da sua graça santificante, dos sacramentos, da palavra, enfim, dos bens espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Estendei, Senhor, sobre os vossos fiéis a vossa mão protetora, para que vos busquem de todo o coração e mereçam conseguir o que vos pedem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a vós, vossa família, o dia de hoje, os vossos trabalhos, estudos e todas as pessoas pelas quais nós rezamos, também nosso período quaresmal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.